Aqui no meu canal já tem uma aula falando sobre glândulas anexas do sistema digestório e na aula de hoje a gente vai comentar aí um pouco acerca da fisiologia do sistema gastrointestinal. Uma aula que eu busco aí esclarecer para vocês algumas dúvidas e claro, né, que meu foco aqui é te ajudar, beleza? Na descrição aqui eu vou estar colocando os links de aulas que eu já gravei sobre esse assunto e também vai estar passando aqui nos cards. Então, deixa o teu like, porque teu like é muito importante para o crescimento e desenvolvimento deste canal. Então, gente, como você pode perceber aí, nessa imagem você vê o nosso trato intestinal, o trato gastrointestinal, como você queira chamar. Então, o alimento ele entra pela boca e vai passar por um processo digestório, que justamente consiste na quebra desse alimento em pequenas partículas que podem ser, sim, assimiladas pelas células. No caso, lipídios vão se tornar ácido graxo, glicerol, carboidratos vão se tornar glicose, monossacarídeos no caso, proteínas irão se tornar aminoácidos. Então, o trato digestório, durante a passagem do alimento pelo trato digestório, diversas glândulas anexas irão estar produzindo substâncias como hormônios ou até mesmo enzimas que irão atuar na digestão desse alimento. E claro que cada órgão pela qual o alimento passa também tem a sua contribuição. E também tem toda uma motilidade em cima desse órgão. Tanto a questão de motilidade como a questão de secreção você também vai encontrar nesse conjunto de órgãos. Então, o alimento passa pela boca, da boca o alimento passa pela faringe, da faringe passa pelo esôfago, do esôfago vai para seu estômago, do seu estômago vai para seu intestino delgado, que tem 3 porções aí, o duodeno, o jejunum e o íleo. E por fim o alimento passa para seu intestino grosso, onde lá basicamente acontece a filtragem da água, né? A absorção de água acontece também aí no seu intestino grosso. E o objetivo de todo esse trajeto é fazer com que o alimento, sim, de fato, seja totalmente degradado para poder acontecer a sua assimilação, tanto a nível estomacal, porque alguns nutrientes são sim absorvidos pelo estômago, como também a nível intestinal. Mas lembra que na aula de hoje eu não quero focar para vocês em falar acerca de glândulas, porque eu já falei na aula passada. Eu quero que vocês entendam essa motilidade que acontece acontece no aparelho gastrointestinal. Então, de forma geral, é assim que está organizado esse sistema e, como eu citei agora há pouco, é justamente o trajeto que o alimento faz durante esse percurso, ok? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês era o seguinte, era esse corte feito aí, na verdade esse corte poderia ser feito em qualquer parte do sistema gastrointestinal, porque vai variar pouco de uma parte para outra. Mas eu queria que você entendesse aqui como é a parte interna do aparelho gastrointestinal. Você vê a presença de tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo. O tecido muscular liso vai ser fundamental para o processo de motilidade, de movimentação, de ondas que irão estar acontecendo para poder transportar o alimento de uma região para outra, ou melhor, você vê aqui regiões que nós chamamos de viscerais, regiões que nós chamamos de serosas. Você também percebe aqui nessa parte externa, você vê diversos vasos sanguíneos que justamente levam nutrientes para a questão do lúmen, que é a parte interna. E a parte que eu quero destacar aqui para vocês é tanto essas glândulas, que são glândulas que irão estar liberando substâncias para o lúmen, como também a questão da musculatura lisa, que vai estar presente nesse tubo gastrointestinal. Isso é fundamental para as contrações involuntárias que aí acontecem. Essas contrações involuntárias é importante que se digam que acontecem com participação direta do sistema nervoso, tá? E ondas longas, eu posso também dizer que são ondas curtas e ondas longas. E essas ondas acontecem por sinapses que vão acontecer e irão ocorrer polarização e despolarização de membrana, fazendo com que ocorra
contração muscular, que é a nível intestinal, que vai possibilitar que o alimento, como eu falei agora há pouco, ele saia de uma região para outra. Então, o objetivo de eu ilustrar para você aqui essa imagem é que durante todo o estudo de sistema digestório, a gente não fala sobre o sistema muscular e a importância que ele tem. Dois sistemas que têm muita importância na digestão. O sistema nervoso autônomo, né, que vai envolver o simpático e o parasimpático, e também até o sistema nervoso entérico, que daqui a pouco eu comento sobre ele. E também a participação do tecido muscular, que através de contrações involuntárias vai possibilitar sim que o alimento seja transportado de uma região A para uma região B. E enfatizar isso é importante porque muitas vezes nós ficamos presos a falar só do trajeto que o alimento faz, mas não quem contribui para que aconteça esse peristaltismo, que são essas movimentações involuntárias que acontecem durante todo o percurso gastrointestinal. Então, nós observamos aí o lúmen, que é a região interna. Outra região aqui, nós vemos o epitélio, né? Tecido epitelial também, que vai estar, literalmente, o tecido epitelial vai estar presente em qualquer tipo de órgão, né? Então, a gente vê aqui a questão de lâmina própria, a gente vê a lâmina muscular da mucosa, outra camada muscular, no caso vão existir duas camadas musculares nesse tubo. Você vai ver uma camada muscular mais interna e uma camada muscular mais externa, e isso tudo vai estar contribuindo para que aconteça as contrações involuntárias, possibilitando o transporte do alimento durante todo esse aparelho. Claro também que como eu falei agora há pouco, o sistema nervoso tem uma contribuição direta para que isso aconteça, tá? O alimento, quando ele inicia seu processo digestório na boca, a partir da língua, todo o sistema, eu vou chamar aqui de sistema muscular, todo o sistema muscular, o tecido muscular, ou melhor, ele já vai estar participando para que o alimento, mesmo que você esteja de cabeça para baixo, ele consiga chegar ao seu estômago. Então veja só que interessante isso, né? O alimento, através de movimentos peristálticos, que mesmo que a gravidade contribua para que ele acabe se direcionando para o seu estômago, os movimentos peristálticos vão ser fundamentais para que isso aconteça, tá? Então essa parte interna e externa de um tubo gastrointestinal é para você perceber a quantidade de estruturas, de tecidos que tem aí. Então eu tenho aqui a túnica serosa, eu tenho o tecido conjuntivo epitelial, outra camada de tecido epitelial aqui, essas glândulas da submucosa, como eu falei agora há pouco, que elas acabam produzindo hormônios e substâncias que irão auxiliar também na digestão e irão estar desembocando no lúmen, tá? E eu tenho os plexos, esses plexos aqui vão ser importantes para a questão de transmissão de impulsos nervosos que eu vou falar agora. Então, o sistema nervoso, ele atua diretamente na digestão. O sistema nervoso em si, que atua na digestão, que comanda, é o autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, que tem ações antagônicas, mas são ações importantíssimas para que aconteça, sim, o funcionamento das estruturas digestivas. Então aqui eu tenho o simpático, formado principalmente por gânglios pós, no caso eu posso chamar gânglios pós, eu posso chamar pós-ganglionar e pré-ganglionar. Esses dois conjuntos de células, eles são fundamentais para o funcionamento do trato gastrointestinal. Entretanto, existem plexos, e esses plexos que acabam existindo em camadas acima do epitélio do trato gastrointestinal, eu posso chamar de plexo submucoso, que fica numa camada posterior ao epitélio, e também o plexo que já fica na camada muscular, que é o mioentérico. Eles são fundamentais e também podem trabalhar por conta própria. Esses neurônios que formam essa estrutura nós também chamamos de nervos entéricos, que também vão ter uma ação involuntária e autônoma ao sistema nervoso autônomo. Ou seja, mesmo sem a participação do sistema nervoso autônomo, essas células também irão estar funcionando por conta própria. Mas é claro que a grande maioria das funções que elas possuem são sim gerenciadas pelos nervos e neurônios do sistema nervoso autônomo. Como você pode perceber aqui, o
sistema nervoso simpático, que é o pós-ganglionar, ele vai estar atuando diretamente no plexo mioentérico e também no plexo submucoso, e o parasimpático ele vai estar atuando também diretamente no plexo mioentérico e também no plexo submucoso. Patrick, e o que é que essas células aqui, esse sistema nervoso aqui, ele serve para quê? Para motilidade, para movimentação do órgão, para que ele possa justamente levar um alimento de um ponto A para um ponto B, e também a secreção de substâncias. Na aula que eu falei sobre glândulas anexas, eu falei de secreção. Então, caso você queira dar uma aprofundada maior em secreções, você vai acabar aí também assistindo essa aula que vai te ajudar pra caramba. Então, eu coloco essa imagem aqui para justamente falar para vocês que existe sim uma participação direta do sistema nervoso autônomo para o funcionamento da motilidade da secreção do sistema gastrointestinal. Muitas pessoas talvez não soubessem disso, mas esses dois plexos aí vão ser fundamentais para o funcionamento para a ocorrência desse movimento peristáltico que acontece a todo nível do trato gastrointestinal. Então tem o plexo submucoso, que são formados aí por neurônios, esses neurônios aí, esses nervos também, nós chamamos também de nervos entéricos, e vão ser comandados a partir do sistema nervoso simpático e parasimpático, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, tá? E aqui o epitélio para os gânglios pré-vertebrais, a medula espinhal e o tronco encefálico. A mensagem ela é mandada. Outra coisa que você vai encontrar aqui são nervos aferentes e eferentes, que também vai ser uma característica marcante do sistema nervoso participando do processo digestório, tá? A motilidade que vai estar acontecendo durante todo o trato gastrointestinal vai ser fundamental para o alimento sair de um ponto A e para um ponto B. Então, desde a boca até o intestino, essa motilidade vai estar acontecendo. E o padrão basicamente vai ser o mesmo, com ondas, contrações longas, contrações lentas, ou ondas longas, ou ondas lentas, e todo o sistema nervoso vai estar ligado diretamente a essas contrações, uma vez que existe potencial de ação envolvido nisso, nessa contração muscular. Aqui no canal já tem uma aula falando sobre contração muscular e também sobre transmissão de impulso nervoso, que quando você tem conhecimento de como isso acontece, fica mais fácil de entender o que é esse potencial de ação, esse potencial de disparo, essa polarização e repolarização que acontecem para possibilitar que ocorra também a motilidade do alimento durante o trato gastrointestinal, essa motilidade que acontece, essa contração que acontece a nível de tecido muscular liso, ela acaba tendo participação direta do sistema nervoso. Então, na boca, por exemplo, você vai encontrar 3 fases, a oral, a faríngea e a esofágica. É interessante que a oral, que envolve também a questão da mastigação, a mastigação até certo ponto, ela é voluntária, mas também ela é a partir também de atos reflexos, involuntária. Você pode estar mastigando até mesmo sem você perceber, tá? A faringe, que é justamente movimentações que acontecem a nível de boca, faringe antes do esôfago, e a esofágica, que é por meio de movimentos peristálticos que o alimento, ele mesmo tendo uma gravidade que contribua para que o alimento ele consiga tem essa força da gravidade que contribui para que o alimento chegue no seu estômago, mas mesmo você estando de cabeça para baixo, o alimento, graças a esses movimentos esofágicos, peristálticos, também vai acontecer. No seu estômago também, a parte interna do seu estômago, ela vai ter poucas camadas de tecido para possibilitar justamente a absorção e assimilação de alguns nutrientes. Agora também existe tratamento de alimento nas partes anterior e posterior ao seu estômago. E lá também acontece muita motilidade para justamente possibilitar a ação de enzimas que também irão se encontrar nessas regiões para possibilitar o processo digestório. Até que o alimento ele parte para o seu intestino, e no seu intestino, que também vai acontecer mortalidade ali, o alimento ele acaba sendo empurrado, o bolo alimentar, que é o quilo, acaba sendo empurrado por todo o trato todo o seu intestino, e lá acontece a ação de diversas enzimas e a ação de diversos sucos. O próprio suco pancreático vai estar atuando lá, o suco biliar,
e o suco entérico vão estar atuando na digestão de alimentos que lá se encontram e ao mesmo tempo o alimento acaba sendo empurrado para poder o bolo fecal ser formado lá no seu intestino grosso, que corresponde a tudo aquilo que de fato não foi digerido. Bom, pessoal, essa aula de hoje foi só para ilustrar para vocês aí esse trajeto do alimento, tá? A importância do sistema nervoso para o funcionamento desse órgão e a existência dessa motilidade que faz com que o alimento ele acabe se movimentando durante o trajeto gastrointestinal. Esses nomes são um pouco difíceis de eu acabar falando, mas deu certo. Ok, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi mais uma aula não tão aprofundada, foi só uma aula para você poder entender esse sistema, um pouco mais sobre esse sistema. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo que eu faço questão de responder para você, tá? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!